Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória Duarte, está começando mais um vídeo no canal. Se inscreve para não perder os vídeos novos e me siga nas redes sociais. Bom, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o jogo do Cruzeiro. Eu vou até comentar também do jogo do América, que eu acabei não fazendo no vídeo, e um pouquinho do feminino também, né? Que esse fim de semana, assim, né? Teve dois jogos importantes, assim, para o Cruzeiro. Em relação ao Cruzeiro e América, eu estava em viagem, então não assisti o segundo tempo, mas eu vi alguns lances, depois assisti, né? E, sem comentários, aquele jogo de... Quando começou aqui com o Rafael Cabral já quase perdendo aquela bola, tava meio esquisito aquele jogo. Tem uns jogos que a gente... Parece que a gente tem uma sensibilidade, sei lá, que a gente percebe, assim, que tem uma energia estranha. E tava meio esquisito. Tava, né, igual o Cruzeiro. Acho que eu vi gente comentando. Tava muito do que o Cruzeiro fez no jogo do Atlético, né? Com aquela raça e tal. E o Cruzeiro meio que desligado, assim. Eu acho que o Cruzeiro acabou. Não sei, teve algumas falas, né, do cara do América antes, acho, do presidente. Eu não sei se isso acabou influenciando. Parece que, né? No final ali, pros cartões acabou influenciando, né? Mas em relação ao jogo, foi um jogo muito ruim, assim, né? De jogo de destaque, assim. Ou que o primeiro gol, assim, né? Foi golaço, né? Assim, né? De sorte, claro, foi uma boa batida. Mas o segundo, né? Uma total desatenção, assim, né? Acho que desse jogo é mais isso mesmo, né? Mas igual, acho que uma coisa que você pode tirar, né? Igual o próprio Lacramon falou, né? Que tirar de exemplo, né? O que não se pode fazer nesse jogo, né? E uma coisa interessante que eu também parei para pensar, né? É que o Cruzeiro quando ganha folga, sem aquelas programadas que às vezes é porque ganha um jogo e acaba ganhando, sempre no primeiro jogo, meu Deus, parece dar errado, né? Acho que esse jogo é mais isso mesmo. Em relação ao jogo do Cruzeiro, né? Esse agora foi do domingo agora, né? Que foi na Governador Valadares. Nossa, nos surpreendeu bem, né? A quantidade de torcida, né? Por ser do interior, né? Eu já vi vários comentários falando que lá, né? Tem muito os cruzeirenses mesmo, né? Mas você via o estádio, o Mamudão, né? Lotado, assim. E em relação ao jogo, né? Muito diferente, assim, né? Foi até interessante, por causa, né, da questão dos cartões, o Lucas Romero não jogou, o Lucas Silva acabou sentindo também, não jogou, o Matheus Pereira recebeu cartão, então tiveram muitas faltas, né? Então foi interessante observar que, igual eu falei, o Agamben parece que ele consegue criar alternativas, né, quando surgem, né, esses problemas. A gente sabe que vai surgir problemas mesmo, assim, né, ao longo do campeonato mesmo. E ele conseguiu criar, né, uma solução que deu muito certo, assim, ter o... Foi um jogo meio morno, assim, mas, assim, o Cruzeiro teve muita chance, acabou perdendo algumas, ainda levou um gol e tal, né? Muita desatenção, mas tomou conta do jogo todo, né? Ele dava um ritmo maior, e depois dava uma acalmada no jogo, aí aumentava o ritmo. Talvez possa ter sido, né, até o próprio treinador tal, que quis fazer isso por causa do jogo já na quarta-feira, né? Contra já a Copa do Brasil, né? E é um campo que a gente não conhece, né? E é um jogo que tem que vencer, né, para seguir na competição. Então, talvez foi como uma tentativa também de, né, não ter tanto desgaste assim, né, de buscar mesmo esse controle ao longo do jogo. Em relação aos jogadores, Valdo jogou muito bem, né? Japa, nossa, como
joga muito bem, né? Não pode ser reserva. Vi muita gente falando do João Pedro, mas ele não estava na posição em si que ele fica, né? Então, não, por isso que ele não apareceu tanto no jogo. Muita gente falando da questão também do Japa em relação ao Lucas Silva. Mas eu acho que podem ser utilizados em. Igual eu falei, né? O Akrama tem utilizado diferentes. Não usado só um estilo de jogo, né? Então podem ser utilizados em jogos diferentes, né? Em horas diferentes no jogo, tanto o Lucas Silva quanto o Japa. A gente percebe, eu sempre percebo, às vezes o Lucas Silva para jogo inteiro, dependente, às vezes é que dá uma caída mesmo, né? Mas também tem, o Japa é bem mais novo e tal, né? Então, tem essas coisas também, né? Mas que ele pode utilizar ele, né, ele pode usar ele, né, quando quiser, propostas diferentes de jogo. Em relação ao Matheus Pereira, é claro que é um que ajuda muito ali, né, na questão das jogadas, da criação, né, então fez, assim, sua falta, né, mas o Aramão, igual eu falei, né, conseguiu criar uma solução, né, criar um estilo, né, que deu certo, assim. Agora também tem essa questão, né, que o time também, né, tá em último, um dos piores, né, do Mineiro, então também tem que se analisar com, às vezes, times, né, da Série A, tal, como que esse estilo de jogo que ele implementou nesse jogo, né, como teve muitas mudanças, se daria certo, né. E agora é esperar mesmo, né, a estreia, né, desses dois reforços que chegaram, né, que é o Sulfontes e o Vidala, e ver também, né, como que eles vão reagir nesse time e tal. Uma coisa também é como que ele. As entrevistas dele são muito boas, assim, agora que eu acho que já com esse tempinho de que ele já tá tendo jogos, né, já dá pra gente entender mais ele, o estilo de jogo dele, né, e as coletivas dele são muito boas, você consegue entender, né, acaba que, tanto nesse jogo, eu acho que no jogo também, que acabou o Cruzeiro virando, que ele colocou, acho que ele colocou, foi o que ele colocou gasolina. Eu, no meu caso, assim, teve substituições que eu fiquei meio sem entender, assim, quando ele tirou o Iga e tal. Mas como que, e colocou, né, nessa que eu falo, né, que ele tirou o Iga, e aí depois colocou o papagaio, eu falei assim, gente, eu não tô entendendo. Mas aí depois, né, a gente vai e critica, viu outras pessoas também criticando no Twitter e tal, e aí ele vai e faz o gol. Então, né, e também o Gasolina, no outro jogo lá, também fez gol. Acho que as substituições foram boas, né? Então, como que ele tá, tem um porquê ali, né? A gente vai começando a entender melhor também, assim. Acho que em relação ao futebol, o masculino foi isso, né? Bom, em relação ao feminino, né? Femininas, Capotes era um jogo muito bom, assim, né? Em comparação com o que tinham para propor mesmo, assim, né? Fizeram tudo, acho que a Bianca Brasil mesmo comentou que elas conseguiram fazer tudo que o técnico pediu mesmo, assim, e a coletiva dela, a entrevista dela no final, né, foi muito boa, falando que não é obrigação, que não é favor, tal, investir no futebol feminino, é porque eles querem espaço, tal, não é ajuda, né? Não é porque elas estão pedindo, é porque tem que se investir mesmo. E ela falando de como foi importante essa ajuda também, né, para elas irem pro jogo, como que falta investimento mesmo, né? Assim, o futebol feminino, masculino, por exemplo, tem, né, as viagens, tal, tudo já, né? Elas não têm para ir para para São Paulo, tem que ir de ônibus, né? Fazer aquele deslocamento todo, de estar em ônibus e tal, tem mais desgaste, né? Falaram como que faz diferença ir de avião. Em relação ao jogo, né? Igual eu falei, elas fizeram um jogo muito parelho. Aquele primeiro gol ali que
teve um impedimento, né? Teve gente que achou, teve gente que não achou, né? Mas acabou dando impedimento. No gol também, né? No finalzinho, assim, tá na regra, né? Mas a questão é saber se às vezes fosse. Tem a questão do VAR é isso. Tá na regra, mas tem vezes que aí leva pro VAR, tal, o VAR vê, mas aí ele dá pra assim, não, só encostou a mão, fez trajetória e dá. Então, que às vezes eles dão a interpretação, o árbitro acaba dando sua interpretação. Então, por isso que às vezes cria essa dubilidade, assim, porque aí, tá, o árbitro, se é regra tal, não precisava nem de ter VAR, mas aí vai o VAR. Teve vários casos descobrindo, por exemplo, que o VAR vê, tem uns que falam que daria pênalti, outros que não dá. Tem vezes que o VAR chama para uma, às vezes que bate na mão, tem vezes que não chama. Então, né, é complicado isso, mas eu acho que, pelo nome do Ronaldo, sim, né, tá investindo. Você vê que já tem um investimento muito maior no futebol feminino e no futebol sub-15, sub-17 do próprio Cruzeiro mesmo. Você vê que esse ano teve, do ano passado para esse, teve uma evolução muito maior, né? A gente já viu ano passado, foram campeões da Copa do Brasil, a gente já ganhou o Mineiro, então como que, né, só de já trazendo essas melhorias e tal, já tá melhorando. Então, apesar de ter perdido ali no campo, né, eu acho que as cabulosas saem vitoriosas, né, pelo processo, que a gente está vendo que o processo está seguindo em frente e já se deu mais um passo. Cara, todo mundo queria, né, ter saído com a vitória e tal, mas o importante é que darmos um passo, né, e agora, né, sonhar voos mais altos, né, quem vai se melhorando, vai investindo cada vez mais e vai se melhorando o time. Acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Comentem também o que vocês acharam do jogo do Cruzeiro, Governador Valadares, e sobre o futebol feminino. Até!